Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Ivan Ortiz Valência. Seja bem-vindo a esta videoaula da plataforma analítica de modelos para epidemiologia sobre a análise de dados das bases da síndrome gripal, da síndrome respiratória aguda grave e vacinação. Os temas apresentados na videoaula serão os seguintes. Primeiro falaremos sobre a síndrome gripal, posteriormente sobre a síndrome respiratória aguda grave e finalmente sobre a vacinação. Em cada base faremos uma apresentação dela. Mostraremos algumas informações presentes nas bases e alguns resultados das análises dessas bases. O que são as bases de dados da síndrome gripal? São um conjunto de dados organizados e disponibilizados pelo DataSUS, que contém casos leves e moderados suspeitos de Covid-19. Esses casos são denominados de síndrome gripal ou SG quando uma pessoa com estado respiratório agudo tem pelo menos dois dos seguintes sintomas: calafrios, febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeza, distúrbios degustativos ou olfativos. Esses dados são públicos e podem ser obtidos da página internet do Open Data SUS. Eles existem desde o ano 2020, no mês de março. Conforme foi evoluindo a epidemia de Covid-19, os dados foram acumulando e por tal motivo os dados estão separados em arquivos por ano e unidade da federação de notificação, no formato CSV. Além desses arquivos da base de dados, estão disponíveis também um dicionário dos dados, a ficha de notificação de Covid-19 e o instrutivo de SUS Notifica. Os dados são regularmente atualizados com uma frequência semanal. Que informações estão presentes nas bases de dados da síndrome gripal? Cada linha da base de dados corresponde a uma pessoa ou um caso. E entre as informações que são coletadas, temos a data de notificação, a data de início dos sintomas, temos informação sobre o município do registro, o município de residência, o sexo da pessoa e a idade. Temos informação sobre o teste, o tipo de teste, o estado do teste, o resultado do teste. Temos informação também sobre os sintomas da pessoa, a evolução do caso e a classificação final do caso, que pode ser descartado, confirmado para Covid-19 ou outro síndrome gripal não especificado. Em relação à análise de dados da síndrome gripal, estes dados nos permitem conhecer a evolução dos casos leves ou moderados da Covid-19 na população. Para isto, são calculados uma série de indicadores relacionados a um grupo de pessoas, que pode ser por idade, sexo, unidades geográficas ou um período determinado. Aqui cito três exemplos, por exemplo, a prevalência de casos novos e existentes, de casos confirmados de Covid-19 em pessoas acima de 80 anos nas capitais do Brasil, no mês de janeiro de 2021. Ou a frequência dos sintomas entre os casos confirmados de Covid-19 dos residentes da cidade de Brasília no ano 2020. Ou a porcentagem dos tipos de testes realizados na cidade do Rio de Janeiro em 2022. Outro resultado que apresentou nesse slide é a quantidade de casos de síndrome gripal por grupo etário e pela localidade de notificação, nesse caso a unidade da federação, e para o Brasil todo. São casos acumulados até outubro de 2021. Vejamos agora a base de dados da síndrome respiratória aguda grave, ou SIRAG. São conjuntos de dados organizados e disponibilizados pelo DataSUS, que contém casos suspeitos da síndrome respiratória aguda grave, ou SIRAG. De acordo com o Ministério da Saúde, um caso de SIRAG é um indivíduo que tem um síndrome gripal presente ou dispneia, ou desconforto respiratório, opressão ou dor persistente no tórax, uma saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou uma coloração azulada cianose dos lábios ou rosto. Os casos de SIRAG, na maioria dos casos, precisam de hospitalização pelo quadro grave. Os dados são públicos e podem ser obtidos na página internet do Open Data SUS. Eles são em tamanho menor que o síndrome gripal,
Entonces son separados únicamente por ano y actualizados semanalmente. ¿Qué información están presentes en las bases de datos de síndrome respiratoria aguda grave? Cada línea corresponde a un registro de una persona anónima en la base de datos. Tenemos información sobre a data dos primeros sintomas, data de notificación, a data a local de notificação, o local de residência da pessoa, sexo, idade, raça, o grau de escolaridade e a zona de residência, se for urbana ou rural. Temos informação sobre sinais e sintomas, se ele foi hospitalizado, se ele chegou a internar na UTI. Temos informação sobre fatores de risco, a evolução do caso e a classificação final do caso, se for realmente um caso de Chirag para COVID-19. As análises da base de dados da síndrome respiratória aguda grave permitem avaliar o perfil epidemiológico dos casos graves da epidemia de COVID-19 usando indicadores. Por exemplo, eu cito aqui dois exemplos: o número de casos acumulados de Chirag confirmados para COVID-19 por faixa etária em uma localidade no ano 2020, por exemplo, ou a proporção de óbitos entre os casos de Chirag confirmados de COVID-19 por faixa etária no Rio de Janeiro em 2022. Nessa figura apresento a evolução dos casos de Chirag separados por sexo por semana epidemiológica, onde percebemos os picos dos casos de Chirag e também que a incidência é aproximadamente similar em ambos sexos. Nessa tabela estou mostrando a distribuição dos casos e óbitos de COVID-19 entre os casos de Chirag para o Brasil todo até o final de outubro de 2021. Na segunda coluna apresentando a quantidade de óbitos, na terceira os casos confirmados por COVID-19 e na quarta coluna o total de casos de Chirag. Na quinta coluna é apresentada a proporção de óbitos e na última coluna a proporção de casos de COVID-19, onde observa-se que os casos confirmados por os óbitos confirmados por COVID-19, na sua maior parte, estão na faixa etária de 50 a 64. Porém, quando a gente observa em termos de proporção, a maioria acontece na faixa etária de 85 mais. Enquanto aos casos, a maioria dos casos confirmados por COVID-19 estão na faixa etária de 50 a 64, enquanto em termos de proporção, eles acontecem na faixa etária de 40 a 49. O que são os dados de vacinação? São um conjunto de dados organizados e disponibilizados pelo DataSUS, que contém registros da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19. A campanha da vacinação no Brasil começou no mês de janeiro de 2021. Esses dados são públicos e podem ser obtidos da página do Open DataSUS. Eles compõem uma base muito maior que a base do Chirag e a base do síndrome gripal. Por esse motivo, eles são divididos por unidade de federação e ano. Que informações estão presentes nas bases de dados da vacinação? Cada linha da base corresponde a uma pessoa, a um registro de vacinação. E ela está de forma anônima. Ela recebe um identificador numérico. Temos também informação sobre a idade, a data de nascimento, o sexo, raça, o local de residência da pessoa, o local de registro da vacinação, o nome da vacina, o tipo de dose e a data de aplicação da vacina. As análises da base da vacinação nos permitem monitorar o avanço dos programas da vacinação em grupos de pessoas e localidades. Por exemplo, aqui cito 4 exemplos de indicadores. Por exemplo,
evolução temporal por mês da proporção de vacinados por faixa etária em 2020. O número de vacinados por tipo de dose, seja a primeira, segunda, terceira ou dose de reforço, a porcentagem de vacinados por dose e sexo, e o número de pessoas que foram vacinadas em municípios diferentes a nossa residência. Nessa tabela mostro a quantidade de vacinados com a primeira dose por faixa etária e por unidade da Federação e Brasil até outubro de 2021. É um indicador que pode ser calculado usando os dados da vacinação. Aqui apresenta-se duas tabelas. O primeiro mostra a quantidade de vacinação por sexo e tipo de dose. E na segunda tabela apresenta-se a vacinação por cor e tipo de dose. Na primeira tabela, observa-se que o sexo está bem notificado, não há uma má notificação, a quantidade de indeterminados são poucos, enquanto que a variável cor apresenta uma proporção relativamente grande de indeterminados. Espero que tenham gostado, muito obrigado, até lá.